Salve galera! O tema do vídeo de hoje é: e o governo de Maurício Macri foi liberal? Antes de começar propriamente o tema do vídeo, só relembrando de agradecer você que contribui com o Apoia-se, que é muito importante para a manutenção e a melhora do canal. Sem essa rede de solidariedade militante, seria muito difícil manter esse trabalho de divulgação das ideias marxistas no YouTube. A você, meu muito obrigado. Recentemente, na Argentina, aconteceu a primeira rodada do processo eleitoral que vai definir quem será o novo presidente do país. O liberal Maurício Macri levou uma surra nas eleições. O candidato peronista e a sua vice, a Cristina Kirchner, ganharam com folgas e mais folgas, e depois disso, toda a burguesia da Argentina, os monopólios de mídia, as bolsas de valores, grupos de investimento e por aí vai, estavam fazendo todo tipo de pressão, de chantagem, para ver se consegue reverter esse resultado eleitoral. O curioso é que quando Maurício Macri ganhou a eleição na Argentina, uma série de comentaristas de economia, jornalistas, economistas, portais da internet, monopólios de mídia, apresentaram o Macri como um exemplo do gestor moderno, avançado, eficiente, não populista. O antagonista, o MBL, Miriam Leitão, Carlos Alberto Sadenberg, o Jornal Nacional, a revista Época, Isto É, e por aí vai, todos eles apresentaram o Macri como um governo revolucionário, um governo que finalmente estava tirando a Argentina das garras do populismo. Na época de Cristina Kirchner, a Argentina estava todo dia no noticiário. Todo santo dia se falava da inflação, do desemprego, do crescimento da pobreza, das baixas taxas de crescimento econômico. Maurício Macri sobe ao poder, a Argentina continua nos noticiários como exemplo de liberalismo e depois a Argentina some. Por quê? No governo de Maurício Macri cresceu a inflação, desemprego, pobreza, a miséria, a fome, caiu o investimento público, o investimento privado, o crescimento econômico, enfim, tudo deu errado, até do ponto de vista dos índices puramente capitalistas de rentabilidade dos negócios privados. Até nisso o governo de Maurício Macri foi pior que o seu anterior, o governo de Cristina Kirchner. Aí os liberais no Brasil decidiram renegar o seu filho. O Partido Novo, daquele povo laranjinha, meio estranho, né? Aqueles meninos criados em prédio, soltou uma matéria dizendo que Maurício Macri não é liberal. Por que ele não é liberal? Porque ele congelou preços, porque ele não cortou gastos públicos o suficiente e por aí vai. Ou seja, a retórica agora é que não é que o liberalismo deu errado com o governo Macri. O governo Macri não foi liberal. E essa retórica ela é muito interessante, porque ela parte do pressuposto que o governo Dilma II, com Joaquim Levy, que aplicou ajuste fiscal, também não foi liberal. Para o Paulo Guedes, o ministro da Economia do governo Bolsonaro, o governo FHC também não foi liberal. Foi um governo social-democrata. FHC realizou o maior pacote de privatizações e abertura comercial da história do Brasil em todo o século XX. Repare, repetindo essa informação, FHC foi responsável por realizar o maior pacote de privatizações em toda a história do país em 100 anos, mas mesmo assim, segundo Paulo Guedes, FHC não foi um governo liberal. Essa lógica de argumentação dos liberais ela é muito engraçada. A primeira vez que eu me deparei com isso foi no distante 2013, quando, conversando com um amigo que estava se aproximando do liberalismo, Matheus, esse colega na época, falou que o governo do Ronald Reagan nos Estados Unidos não foi um governo liberal, porque o Reagan era proibicionista. Ele promoveu a chamada guerra às drogas. Aí eu questionei, mas Matheus, Reagan, ele faz um discurso liberal, monta um governo em que o ministério todos se afirmam liberal, tá volta e meia professando a fé e a superioridade no liberalismo, realiza uma política de corte de gastos públicos, de retirada de direitos trabalhistas, combate aos sindicatos, aos movimentos populares com base no discurso liberal, mas ele não é liberal. Ele falou não, porque ele é proibicionista e não pode um liberal ser proibicionista. Mas Thatcher também não era proibicionista? Era. Então Thatcher também não é liberal? Também não. Qual é o plano de fundo dessa lógica? O professor Reinaldo Carcanholo, ele mostrou que o liberalismo parte de uma construção ideológica que pode ser chamado de
Síndrome da imunidade autoatribuída. Parece nome de doença, né? Mas é muito simples de entender a ideia. Repare, se cria um padrão ideal de um governo liberal que nunca foi achado na face da Terra. Então seria um governo que realizaria todas as privatizações, cortaria quase que 100% o gasto público, sairia demitindo todo mundo, fechando agências públicas, estatais, abrindo as fronteiras, desregulamentando tudo. A partir do momento que esse padrão ideal, quase um tipo ideal weberiano, não é alcançado, porque simplesmente esse tipo de teoria não corresponde à realidade do funcionamento concreto do sistema capitalista, não existe capitalismo sem Estado, não existe capitalismo sem certo nível de regulação estatal. Como esse padrão nunca é alcançado, a desculpa é sempre dizer que o governo, o projeto liberal concreto, não corresponde à realidade do plano ideal, portanto, esse governo, esse projeto não foi liberal, porque ele não alcançou esse nível idealizado. Ou seja, sempre é possível afirmar que um governo não foi liberal o suficiente, porque sempre vai faltar regulamentações para serem derrubadas, empresas públicas para serem privatizadas, cortes nos gastos do Estado e por aí vai. A partir dessa lógica, nunca existiu liberalismo na Terra. Aliás, o próprio Adam Smith, conhecido como o pai do liberalismo econômico, dentro dessa perspectiva nem seria liberal, porque Adam Smith defendia a importância do investimento público para diminuir as distorções causadas pelo mercado. Por exemplo, Smith era defensor de uma escola pública de qualidade, que garantisse que os limites impostos à individualidade humana pela divisão social do trabalho fossem corrigidos no ambiente escolar. Quem fala em escola pública de qualidade, gratuita e universal, fala necessariamente de uma carga tributária que vai manter esse sistema escolar. Pelos padrões do discurso liberal, Adam Smith também não seria um liberal, ele era um estatista, porque ele defendia imposto para manter um sistema escolar público, portanto, com funcionários públicos. É a partir dessa lógica idealista de fundo weberiana que os liberais ridículos do Novo podem dizer que Macri não fez um governo liberal, que Macri congelou preços, mas é normal na história do liberalismo se congelar preços, porque os processos de desregulamentação e de ataque aos direitos trabalhistas e à economia pública de maneira geral, volta e meia provocam altíssimas espirais inflacionárias que fazem com que os liberais, sem qualquer problema, adotem medidas de controle de preço. Assim como é normal governos liberais adotarem medidas de controle de câmbio, controle de capitais. O liberalismo, na verdade, ele é contra as regulamentações em termos de direitos trabalhistas, proteção ambiental, contra o gasto social em saúde, educação, cultura, lazer e por aí vai. Mas o governo do Ronald Reagan, por exemplo, o gasto estatal não caiu. O que aconteceu foi uma espécie de keynesianismo militar, em que o Reagan cortava em direitos sociais e econômicos, mas o gasto financeiro do Estado com defesa, ou seja, um complexo militar de guerra, subiu de maneira assustadora. Mesma coisa pode ser dita sobre Margaret Thatcher. A chamada Dama de Ferro combateu muito o estado de bem-estar social, cortando gastos, fechando agências públicas e privatizando diversos órgãos que deveriam ser do povo, mas o gasto financeiro do Estado cresceu de maneira assustadora para fomentar a especulação da Praça da City de Londres, que é um dos principais centros de especulação financeira no mundo. Então, essa lógica dos liberais, inclusive, ela é tão difundida que existe até na própria esquerda. É muito comum, por exemplo, líderes da esquerda, intelectuais, falaram que nunca existiu socialismo. Por que nunca existiu socialismo? Porque eles têm uma imagem idealizada do que deveria ser o socialismo, normalmente tirada de alguns trechos do livro de Marx, nem Engels, porque Engels supostamente teria distorcido Marx, tirado dos textos de Marx, e que, quando olham para a realidade de Cuba, da União Soviética, do Vietnã, da China, enfim, qualquer país de experiência socialista, eles dizem, olha, isso não corresponde ao texto. Se isso não corresponde ao texto, isso não é socialismo. Por quê? Na cabeça deles, o conceito de socialismo puro está aqui. Se a realidade não alcança o conceito, e a realidade nunca vai alcançar esse conceito formulado de maneira idealizada, o país nunca foi socialista. Na cabeça dos liberais, o conceito de liberalismo está aqui.
Se a realidade não alcançou, esse país, esse governo também nunca foi liberal. Ou seja, ambos os socialistas que fazem isso, inclusive, são hegemônicos hoje no Brasil e no mundo, e os liberais, eles pensam a partir de uma perspectiva weberiana. Eles imaginam um tipo ideal, ou seja, se formula um conceito não a partir da história, não a partir da análise concreta de uma situação concreta, mas a partir dos elementos imaginados desse conceito, e depois desse conceito pronto, vai se buscar na história, na realidade, a sua aplicação. Se a história, a realidade não se encaixar no conceito, o problema é dela. O conceito continua certo, é a realidade que continua errada. É por isso que é muito comum liberais falarem que tal ou qual governo não foi liberal. Frente a isso, a melhor forma de encarar esse problema é dois caminhos, a meu ver. Primeiro, uma séria e criteriosa análise histórica, mostrando, inclusive, que Macri e tantos outros liberais foram apresentados como a salvação liberal contra o populismo, mostrando como as revistas The Economist, Financial Times, o FMI, o Banco Mundial, os grandes acadêmicos liberais do mundo louvaram o governo Maurício Macri. Então é muito importante construir uma sólida análise histórica para mostrar que o que deu errado sim foi o liberalismo na Argentina, que afundou ainda mais o país, aprofundando o subdesenvolvimento e a dependência. E essa sólida análise histórica não só da realidade mais imediata, da conjuntura, mas com uma profundidade maior. O historiador italiano Domenico Losurdo, na sua clássica obra Contra a História do Liberalismo, ele se questiona, por exemplo, o que é ser liberal. Na visão hoje hegemônica, ser liberal significa ser um defensor das liberdades individuais, da democracia e do livre mercado. Mas Domenico Losurdo mostra como, historicamente, praticamente todos os liberais até o século XIX apoiavam a escravidão. Domenico Losurdo mostra como, até hoje, a maioria do pensamento liberal apoia o colonialismo e o neocolonialismo. Ele mostra como a discriminação censitária ou racial, que limitava o direito de voto dos trabalhadores e dos negros, foi apoiado por quase todos os pensadores liberais. Ou seja, esse conceito de liberalismo fora da história, que significa ser defensor dos direitos, das liberdades individuais, é uma falsidade. Historicamente, o pensamento liberal apoiou o colonialismo, o racismo, o apartheid e também o fascismo. Porque é muito importante lembrar que um dos grandes ícones do liberalismo, da luta antifascista, o ex-primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, ele apoiou a ascensão dos fascistas ao poder na Itália. Porque ele, assim como Ludwig von Mises, achavam que o fascismo na Itália salvou o país da Revolução Socialista. Que a Itália, graças aos fascistas, graças a Mussolini, não teve o mesmo destino da Rússia, ou seja, uma revolução socialista, uma revolução proletária. Então essa análise histórica ela tem que ser conjuntural e também de longo prazo para mostrar a falsidade desse raciocínio e também, a partir disso, questionar esses pressupostos metodológicos. E aqui serve também para os meus amigos na esquerda. A gente não pode criticar os liberais fazendo o mesmo raciocínio que eles. A ideia de que nunca houve nenhuma experiência socialista, porque, por exemplo, o socialismo significa o fim do Estado. Mas aí, peraí, vamos pensar. Existe uma coisa no mundo chamada hoje OTAN. Existe uma superpotência militar que tem bases militares por todo o mundo e que tem um aparato de guerra suja, que é a CIA, que também tem atuação mundial. Na época que Marx e Engels falaram de fim do Estado na Revolução Socialista, eles, primeiro, sabiam que era necessário algum nível de Estado durante a transição socialista, por isso que falaram que esse período de transição seria a ditadura revolucionária do proletariado, mas, mesmo eles falando isso, eles não conheciam a OTAN, eles não conheciam o imperialismo. No mundo de Marx e Engels não existia bomba atômica, não existia a CIA, enfim, não existia uma série de fenômenos. Então não dá para pegar um texto e querer encaixar o texto diretamente na realidade, a formular um conceito longe da história, longe da análise concreta e depois querer encaixar essa história nessa realidade. Tanto os liberais quanto os socialistas que fazem isso, eles estão presos a uma metodologia quase que weberiana. Eu digo quase que weberiana porque o Weber, embora fosse muito ruim, a galera de sociologia vai ficar puta eu falando isso, mas é muito ruim mesmo. Embora o Weber fosse tão muito ruim, ele não cometia esse tipo de vulgaridade de maneira tão absurda. Então é necessário combater essa perspectiva idealista, essa perspectiva que
toma os conceitos e as categorias não como formas de ser, não como um espelhamento do real, mas como uma construção ideal do intelecto, e a partir daí, com esses conceitos e categorias prontos, eles tentam mergulhar na realidade, só que na verdade sempre ficam na superfície, nunca conseguem assimilar a profundidade das coisas. Então sim, o governo de Maurício Macri foi liberal, e essa bosta que deu foi por causa do liberalismo, que onde foi aplicado, especialmente na periferia do sistema, é esse o resultado: mais pobreza, desemprego e fome. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar, divulgar o canal com os amigos. Qualquer dúvida que ficou, a gente tem o Instagram, Jones Manuel, pode procurar lá, chamar e tirar dúvidas. Um abraço e até a próxima.